Comigo as suas Bíblias na Epístola de Tiago, no seu capítulo 2. Epístola de Tiago, no seu capítulo 2, nós estaremos lendo de maneira responsiva para uma maior participação da igreja, os versículos de 14 ao 26. Tiago, lá no Novo Testamento, no finalzinho das nossas Bíblias, capítulo 2, versículos de 14 a 26, eu estarei fazendo a leitura dos versículos pares, a igreja responde com versículos ímpares. O título dessa porção bíblica é que a fé sem obras é morta. Leiamos responsivamente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Credes tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, pelo texto que nós acabamos de ler, os irmãos já perceberam que o nosso assunto dessa noite se refere à fé cristã, à fé no Senhor Jesus. Como deve ser a nossa fé, como deve ser a nossa espiritualidade no Senhor. Pensando nisso, veja bem que há muita divergência nos dias atuais. Tanto é que se você começa a observar pelo YouTube muitas mensagens, ou se você observa algumas igrejas que você porventura venha fazer alguma visita, você pode até mesmo ficar de certa forma confuso. Qual que é a maneira correta de eu ter fé no meu Deus? Como é que eu sei quando uma pessoa tem essa fé verdadeira no Senhor? E se eu fosse lançar para você essa pergunta, qual seria a sua resposta? Qual é a pessoa que tem muita fé em Deus? Como é que você sabe que uma pessoa tem fé em Deus? O que te chama a atenção para você saber, olha, esta é uma pessoa que tem fé em Deus, esse homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus? Como é que você sabe? O que te chama a atenção? A princípio, de um aspecto negativo, eu quero mostrar três coisinhas que eu, na minha visão, não é aquilo que se chama ter uma fé verdadeira em Deus. O que o mundo, o que muitas pessoas pensam sobre fé em Deus? Veja bem que aquelas pessoas que talvez tenham uma visão um pouco diferente da nossa, vai dizer o seguinte: olha, uma pessoa que tem uma fé muito forte em Deus, é aquela pessoa que é capaz de fazer no seu dia a dia coisas extraordinárias.
O nome já diz, extraordinárias. É uma coisa que fugiu daquilo que é ordinário, daquilo que é corriqueiro. Tem que ser uma coisa extra, fora do ordinário. Porque se a pessoa for fazer alguma coisa dentro do ordinário, você vai dizer, não, essa pessoa tinha muita capacidade, essa pessoa ela é muito inteligente, essa pessoa ela é sábia, essa pessoa ela tem um esforço, fez um trabalho, ela se dedicou e conseguiu fazer. Então ela não tem fé, ela simplesmente colocou em prática essa capacidade que Deus lhe deu e ela faz. Agora, se aquela pessoa faz alguma coisa fora do normal, que aos seus olhos ninguém poderia fazer, somente Deus, aí a conclusão é óbvia, opa, fugiu do ordinário. Então esta pessoa é uma pessoa que tem muita fé. Por quê? Porque ela conseguiu fazer alguma coisa que ninguém mais faz a não ser Deus. Então se ela conseguiu fazer com que Deus fizesse aquilo de algo extraordinário, pronto, essa pessoa tem fé. Em segundo lugar, você tem que ver que as pessoas dizem o seguinte, olha, para você ter fé, não é só você conseguir fazer com que Deus faça alguma coisa extraordinária, fazer algo extraordinário, mas é fazer com que Deus saia do seu camarote, saia do seu trono, saia da sua zona de conforto, porque ele está muito bem parado, comodamente instalado. E agora o que acontece? Quando você tem muita fé, você consegue fazer com que esse Deus que está parado, inerte, indiferente, ele se levante e realize aquela obra que você queria que ocorresse, que foge do ordinário, que foge do normal. Então, se você conseguiu fazer com que Deus se levantasse e fizesse essa obra, pronto, você é uma pessoa de muita fé. E em terceiro lugar, eu diria, concluindo ou unindo as três partes, se você consegue fazer com que Deus não apenas se levante, faça algo extraordinário, que foge à normalidade, e sobretudo, Ele traga uma bênção para você, pronto, agora a sua fé é incalculável. Por quê? Porque você conseguiu fazer aquilo que ninguém mais faz, que só Deus pode fazer, você conseguiu tirá-lo da sua zona de conforto, e o que é mais importante, Ele deu a bênção para você. Aí sim, as pessoas dizem, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, porque você conseguiu aquilo que muitas pessoas não conseguem fazer. E a ideia por trás dessa, exatamente essa, olha, quem que você é? Ah, você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você não pode passar pela miséria, você não pode passar por nenhuma dificuldade, afinal de contas, você é filho de Deus. E como tal, se você é a menina dos olhos de Deus, se Deus tem uma paixão toda especial para com você, toda vez que você pedir, Ele vai se levantar e Ele vem rapidamente na sua direção fazer exatamente aquilo que você precisa fazer. Então algumas igrejas apregoam exatamente isso. Então quando aquela pessoa, por qualquer motivo, ela se acha desanimada, frustrada, depressiva, enfim, se sente derrotada, eu não tenho nenhuma vitória, eu não sou capaz de fazer coisa alguma, então as igrejas dizem, olha, venham, que nós vamos te dar uma injeção de fé, e a partir do momento que nós vamos te dar uma injeção de fé, você vai conseguir novamente atingir o extraordinário, porque Deus vai se levantar e vai começar a fazer algo maravilhoso por você. Irmãos, isso é muito bonito, só que quando você abre o texto de Tiago, capítulo 2, fé não tem nada a ver com isso. Quando você abre a Bíblia aqui em Tiago capítulo 2, você vai ver que fé é exatamente o oposto. Não é você fazer Deus se levantar e fazer Deus agir, mas você vai descobrir que ter fé é você se movimentar, é você fazer alguma coisa que vai demonstrar o seu amor para com Deus. É exatamente o oposto. Então, no mundo com tantas ideias, é importante você parar e refletir um pouquinho se você tem a fé que a Bíblia apresenta. Tanto é que no passado, esta carta de Tiago, no início, ela foi um pouco repudiada. Por que foi repudiada?
porque eles acreditavam que ela ia de encontro às demais ideias bíblicas. Por quê? Porque a ideia que essa carta aparentemente passava era de que a pessoa não era salva pela fé, mas sim a pessoa era salva pelas obras. Mas depois, quando você faz um estudo mais apurado, você vai ver que ela não está contrapondo fé e obras. Mas quando você faz um estudo mais apurado, esse microfone parece estar falhando, você vai perceber que ela faz um contraste entre fé verdadeira e fé falsa, uma fé morta, uma fé que não mostra a sua condição de cristão. Pode deixar, eu vou tentando assim se ele funciona. Então, nós temos que ver o que a Bíblia nos apresenta a essa questão aqui, e vamos dar uma estudada nesses versículos de 14 a 26, para descobrir o que é que nós podemos aprender a respeito de fé. Aqui, vejam bem que eles dizem que a fé é capaz de remover montanhas. É isso que muitas pessoas dizem: olha, quando você tem fé, você vai pedir, essa montanha vai sair daqui. Mas quando você olha para Tiago, ele vai dizer aqui, logo no versículo 15, se um irmão ou irmã tiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Ele está dizendo que fé não é você ser capaz de movimentar Deus, mas aqui está dizendo que é você demonstrar amor ao próximo, é você agir em direção àquele que está necessitado, é você estar pronto para dar uma roupa se ele estiver com frio, uma cesta básica se estiver necessitado de comida, é você dar um abraço se aquela pessoa estiver necessitada de apoio, de carinho, de um incentivo para ir à frente. Então veja bem que esse conceito que Tiago traz é muito diferente daquele conceito que às vezes nós ouvimos por aí em algumas igrejas. Não é você estar fazendo o sobrenatural, mas é você viver uma vida onde os dois principais mandamentos estão sendo colocados em prática, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É exatamente isso. Então você percebe que o ter fé, ser um homem, ser uma mulher de fé, é você se mexer em direção ao próximo, e você se mexe em direção ao próximo porque você ama a Deus, e porque você quer colocar em prática a sua palavra, é porque ela tem sentido na sua vida, é que você se move para fazer exatamente isso. Então, essa ideia de que Deus está parado, de que Deus está no trono, apenas contemplando a vida de longe, isso não é verdadeiro, isso não condiz com a palavra do nosso Deus. Pelo contrário, isso mostra apenas uma fé morta, uma fé que não tem sentido. A fé que é morta é aquela fé que muitas vezes vem à nossa mente, mas ela nunca acha espaço no nosso coração. Ela nunca toma conta da nossa vida. Ela pode trazer conhecimento, mas ela não nos impulsiona a fazer nada que venha mudar a circunstância do mundo que está ao nosso derredor. Então essa é uma fé morta, porque as coisas permanecem do jeitinho que sempre estiveram. Para vocês poderem entender aqui, veja bem que ele cita dois exemplos. Observe que ele nos diz aqui o seguinte, tanto é que antes de entrar nos exemplos, lá no versículo 19 ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem, mencionando que esta fé que algumas pessoas têm, de que apenas crê que Deus existe e ele tem que se mover para fazer alguma coisa, está dizendo que até os demônios creem nisso, não só creem como tremem. E nesse aspecto de crer e tremer, às vezes cristãos não têm essa mesma fé, às vezes estão numa letargia tão grande, que não se sentem impulsionados, e a fé deles é até maior do que a nossa. Por isso ele vai dizer que não é isso, não é só você saber que ele existe. A fé verdadeira é quando ela te leva a agir e a fazer alguma coisa. E o exemplo que ele dá, olha aqui na sequência,
versículos 20 em diante: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que fé que Abraão tinha? Uma fé com sacrifício. A fé morta é uma fé que não exige nenhum sacrifício. Como que eu posso identificar? Veja bem que essa fé morta, muitas vezes, é aquela fé que vem lá da tradição, é aquela fé que o meu pai tinha, que a minha mãe tinha, mas que não tocou o meu coração. Eu simplesmente estou fazendo aquilo que é um ritual, que é algo cultural, que é algo que já faz parte da minha existência. Pronto, eu sei disso, nada mais. Esta fé que não exige nada de mim é a mesma que os demônios têm. Mas ele está dizendo que aquela fé verdadeira fez com que Abraão oferecesse a Deus um sacrifício. Você percebe que não é Deus quem se move é a própria pessoa. Porque Abraão tinha fé em Deus, ele ofereceu a Deus o que ele tinha de mais precioso, que era a vida do seu próprio filho. E a Bíblia diz que a fé de Abraão era tanta, que ele lá em Hebreus diz que se fosse necessário consumar aquele fato, das próprias cinzas, na fé que ele tinha em Deus, ele cria que Deus era capaz de fazer com que o seu próprio filho Isaque retornasse com vida a ele. Então veja bem que fé, ser um homem de fé, não é você fazer o extraordinário nem mover o braço de Deus. Ser um homem ou uma mulher de fé é você ter tanta fé nesse Deus, que você é capaz de fazer um sacrifício por esse mesmo Deus. É diferente. Tanto é que é por causa dessa atitude de Abraão que ele é chamado um homem de fé, um pai da fé, e ele é chamado de amigo de Deus. Por quê? Ele teve tanta fé, tanta confiança nesse Deus, que ele chegou a dar aquilo que ele tinha de mais precioso para esse mesmo Deus. É algo que exige alguma coisa de nós. Muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas ficamos apenas nisso. Eu creio em Deus. Mas quando diz que você tem que fazer um sacrifício divino na escola dominical, no culto à noite, no meio de semana, isso já está se exigindo demais de mim. Quando diz, eu tenho que colaborar, quando diz, não, mas aí vai fazer falta, eu não posso fazer isso. Então, quer dizer, que fé é essa que não te leva a oferecer a Deus o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, tudo aquilo que você tem? Se você não consegue oferecer a Ele o que você tem de melhor, você não tem fé nele. Você pode saber que Ele existe, apenas isso, nada mais. E se esse exemplo é muito fácil, você vai dizer, mas era Abraão, é o pai da fé. O exemplo seguinte é diferente. Olhe só o exemplo seguinte, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quem era Raabe? Veja bem que a Bíblia diz que ela era uma prostituta, ela era uma meretriz. Mais do que isso, ela era uma gentia, era uma pessoa que era estranha à fé judaica. No entanto, ela demonstrou uma fé que muitas vezes nós não demonstramos, porque quando os espias entraram ali em Jericó, nos diz a Bíblia que ela não pensou duas vezes. Diante das informações que ela tinha sobre o Deus de Israel, que estava se aproximando e conquistando todas aquelas cidades, ela não teve medo de colocar em risco a própria vida. Pelo contrário, ela se moveu para protegê-los em sua casa, e mais do que protegê-los dos soldados em sua própria casa, arriscando a sua própria vida, ela ainda ofereceu um caminho para que eles pudessem voltar em segurança até o lugar onde estava ali Josué, Caleb e todos os demais.
Então veja bem que ela demonstrou uma fé na prática, e é exatamente por causa dessa fé na prática que ela fez alguma coisa, é uma fé com compromisso. É por isso que o nome dela aparece aqui nessa galeria da fé. Por quê? Porque é uma fé que move a pessoa, que a leva a praticar alguma coisa. Então uma fé que não exige de você sacrifício, uma fé que não exige de você compromisso, não é uma fé verdadeira. É isso que Tiago está aqui nos apresentando nesse texto. Então, o que ele menciona é exatamente essa questão. O que é fé? Fé não é você mover Deus. Fé é você se mover por causa daquilo que você crê nesse Deus. É você fazer alguma coisa. E quando eu penso nisso, se é eu que tenho que fazer alguma coisa, não é Deus, aí sim eu me volto para a igreja. O que é a igreja, irmãos? A igreja é um lugar de fraternidade e de solidariedade. Eu tenho fé, você tem fé, o outro tem fé, e é exatamente porque todos nós temos fé, nós nos movemos um em prol do outro, um estendendo a mão para o outro, um dando apoio ao outro, um transmitindo carinho ao outro. Porque se você não é capaz de se mover nesse sacrifício, nesse compromisso, a sua fé em Deus, Tiago está dizendo que não é verdadeira. Pastor, parece que eu não estou entendendo. Se os exemplos de Abraão e de Raabe não foram suficientes, eu vou dar um outro exemplo que talvez te ajude. Você se lembra da parábola que Jesus contou lá em Lucas 10, do bom samaritano? A Bíblia diz naquela parábola que um homem sai de Jerusalém indo para Jericó, e no meio desse percurso ele é atingido por salteadores, que lhe roubam tudo, e não felizes e não satisfeitos, quase lhe tiram a vida, deixam ele semi-morto no chão. E agora passa por ali a igreja, e quando passa por ali a igreja, quem eram os personagens? Primeiramente passa por ali um sacerdote, que tinha a incumbência de apresentar Deus às pessoas, de abrir o caminho para que as pessoas se encontrassem com Deus, era a pessoa própria para agir com fé, ser movida para fazer alguma coisa em prol do próximo. Mas a Bíblia diz que ele passa, ele olha e diz: não, com certeza alguém vai tomar iniciativa, alguém vai fazer alguma coisa, mesmo porque eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa por fazer lá na sinagoga, eu vou embora porque alguém vai tomar iniciativa. E não fez absolutamente nada. Cadê a fé? Passa por aquele mesmo lugar mais um personagem da igreja, e esse personagem é um levita. E levita era aquele que montava as tendas, montava e desmontava, era aquele que cantava, era aquele que ajudava no culto, fazia tantas coisas. Com certeza esse vai ajudar. Mas a Bíblia diz que ele passa por ele: não, eu tenho que ensaiar porque o coral vai cantar, eu sou um levita, faço parte, eu tenho que ensaiar, tenho que ver a minha voz, etc. Com certeza alguém vai parar para ajudar. E aí passa um samaritano, aquela pessoa que às vezes nós dizemos: essa pessoa não tem fé, essa pessoa não sabe nada. Mas a Bíblia diz que foi essa pessoa que aos nossos olhos não valia nada, foi essa pessoa que parou para ajudar, foi essa pessoa que estendeu a mão, foi essa pessoa que mudou a sorte daquela pessoa e a levou por uma estrebaria, pagou para que cuidassem dela e disse: se você gastar alguma coisa a mais, na minha volta eu vou te reembolsar, mas não deixe que falte nada. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja, como essa comunidade fraterna, solidária, ela sempre se preocupa uns com os outros, ela age em prol dos outros, ela se sacrifica, ela tem um compromisso, porque o objetivo do Senhor Jesus é que eu e você possamos crescer, até atingirmos a estatura de varões perfeitos. Quem está mais em cima ajuda quem está mais embaixo, ninguém é melhor do que ninguém, pelo contrário, todo mundo se ajuda, porque todos nós fazemos parte do corpo. Por isso que lá em Coríntios ele diz que quem é cabeça não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. Quem é olho não pode dizer para a boca: eu não preciso de você. Todos são importantes, então todos se ajudam, todos estão ali unidos.
Agora, se nós formos olhar aquela pessoa que move Deus, que não é bem a visão de Tiago, nós vamos ser tentados a dizer: olha, aquela pessoa que quando o manancial diz, quem puder fique de pé para cantar, opa, a pessoa ficou de pé, esse tem fé em Deus. Ah, mas tem meia dúzia que ficou sentado. Ah, essa pessoa, esses meia dúzia que ficaram sentados não tem fé em Deus não, nessa visão do mundo. Ah, teve fulano lá que levantou a mão, opa, levantou a mão, esse é mais espiritual. Ah, teve gente lá que nem abriu a boca, ah, esse aí não é espiritual não. Gente, não é assim que você vai ver se essa é um homem ou uma mulher de Deus, um grande servo do Senhor ou não. Não, mas é pela sua atitude no dia a dia. É isto sim é que vai demonstrar que a pessoa tem fé em Deus, porque ela pode estar em pé, mas o coração pode estar longe. Ela pode estar gritando, ficando até roxo, de tanto perder a voz, mas o louvor é da boca para fora. Mas o que Deus quer é que todos os dias, quando eu e você estivermos saindo da nossa casa para o trabalho, da nossa casa para o lazer, para qualquer lugar, sempre vamos encontrar essas pessoas que precisam da nossa ajuda. É quando você se dispõe a fazer, que você está demonstrando fé em Deus, porque você está fazendo isso, porque Deus está te movendo a você sair da sua zona de conforto, para fazer alguma coisa diferente. Gente, e por que muitas vezes nós não fazemos? Porque nós somos um rochedo de comodismo. Por quê? Porque nos dá trabalho ajudar a arregaçar a manga e fazer alguma coisa para o outro. Sem dúvida alguma vai exigir de nós alguma coisa. E nós cremos que ter fé, muitas vezes, não é você fazer nada, é você esfregar a lâmpada mágica e Deus é obrigado a te dar ou te atender 3 pedidos mágicos. Mas o que a Bíblia diz que não é isso não. Ter fé é por causa desse amor a Deus que você se move para fazer alguma coisa em prol do seu próximo. Portanto, veja bem que há um cântico que diz que nós cremos que o nosso Deus, Ele não está longe, nem distante de nós, indiferente, mas Ele caminha conosco dia após dia. Então, quando você tem fé, você é capaz de ver aquela pessoa que está chorando e para e se solidariza com ela. Quando você vê uma criança triste, você é capaz de estender a mão e ajudá-la a se pôr em pé. Você é capaz de mudar aquela circunstância que está ali, porque uma pessoa de fé, como diz o Salmo 84, ele pode até ir andando e entrar num lugar chamado deserto, mas exatamente porque ele é uma pessoa que caminha com Deus, louva a esse Deus e tem Deus na sua vida, ele entrou num deserto, mas por causa de Deus que está ali, ele vai irradiando aquela presença contagiante, e aquele deserto se transforma num oásis. Às vezes a pessoa diz: mas você não sabe como que é o meu ambiente lá no trabalho. Eu posso não saber, mas se você é alguém cheio de Deus, a tua presença vai fazer diferença ali, se você for um homem ou uma mulher de Deus e que tenha fé nele, porque através de você Deus é capaz de mudar aquele ambiente, não só no trabalho, lá na escola, lá na sua casa, em qualquer relacionamento, porque Raabe fez isso, Abraão fez isso e tantos outros fizeram. O que Deus deseja é que eu e você possamos ser esse tipo de pessoa que faz essa diferença. Portanto, quando Ele está em nós, a primeira coisa que a fé gera é essa capacidade de servir. Jesus, ele veio aqui, e a Bíblia diz, não foi para ser servido, mas foi para servir e dar a sua vida em prol de outros. É quando você tem fé é que você é capaz de servir, porque Jesus mesmo, no lava-pés, ele falou, e Pedro nem queria que o Senhor Jesus o lavasse, falou: não, o Senhor é o mestre, o Senhor vai fazer isso? Falou: não, Pedro, se eu sendo mestre não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Então, peraí, então não lave apenas os meus pés, lave meu corpo todo. E Jesus também falou: não exagera, Pedro, se eu lavar os pés já é o suficiente, mas se eu sendo mestre, me fiz servo, e se vocês não fizerem a mesma coisa, vocês não fazem parte do meu reino. Então, irmãos, fazer parte do reino de Deus, ter fé, não é você conseguir o extraordinário,
Não é você fazer milagres e prodígios, porque isso até o demônio pode fazer. Mas quando você tem fé, a sua vida muda. E as pessoas olham para você e vão descobrir, olha, essa pessoa, ela está vivendo de uma forma diferente de todos os demais. E a Bíblia diz, Jesus afirmando, que é exatamente quando eles olharem para você e verem essas boas obras que você está realizando, eles vão chegar à conclusão, olha, aí está um homem e uma mulher de Deus. Irmãos, eu quero ir concluindo dizendo o seguinte: Eliseu, ele passava por muitas regiões, mas tinha uma região que quando ele passava por lá, tinha uma mulher que a Bíblia não diz o seu nome, ela omite, mas ela cochichava com o marido, olha, eis aí um santo homem de Deus. E eles fizeram até um quartinho para que ele pudesse ali viver, porque era alguém que amava a Deus e fazia algo em prol. Quando você passa, onde quer que você esteja, as pessoas são capazes de olhar para você e dizer, olha, aí está um jovem cheio de fé em Deus, aí está um homem de Deus, aí está uma mulher que tem fé no Senhor, porque a sua vida fala tão alto, que ela só pode estar cheia de Deus, porque ninguém faz as coisas que ela faz, se Deus não estiver nela. Não são esses prodígios e maravilhas, mas é uma nova criatura que você se transformou. Portanto, irmãos, o que Tiago diz para concluir, é você ter essa sensibilidade, de estender a mão, de dar esse apoio, de ser aquela palavra amiga, de lançar aquele elogio, de perceber as coisas que estão acontecendo ao seu derredor e tentar mudar. Porque se você simplesmente se fecha e não faz nada para mudar, você não é em nada diferente àquele sacerdote, aquele levita, aqueles representantes da igreja. A sua fé é morta. Então Tiago ele diz, para a sua fé ser viva, contagiante, ela tem que transformar ao seu derredor. Se as pessoas lá na sua casa, que são as melhores, que podem te dizer como que você é, se elas não estiverem percebendo no seu linguajar, no seu testemunho, nas suas atitudes, esta fé, é hora de você dizer, Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, abra a minha mente. Senhor, toca no meu coração, porque eu quero ser alguém diferente. Eu não quero estar marcando passo nessa caminhada, mas eu quero caminhar contigo, crescer, desabrochar nessa vida. Eu quero ser um canal de bênção. Para Abraão, Deus disse, Abraão, você que tem muita fé, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Quando você tiver essa fé, você vai ser uma bênção lá na sua casa, você vai ser uma bênção lá no seu lugar de trabalho, você vai ser uma bênção onde quer que você esteja, porque você vai estar tão ligado a Deus, que você vai conseguir demonstrar esse carinho, essa atenção, essa dedicação ao próximo, que não é comum no nosso mundo, mas que com essa atitude você vai mostrar que você é alguém diferente e vai chamar a atenção. Por isso eu quero orar por você nessa hora, para que Deus te ajude, para que Deus te abençoe nessa caminhada, para que essa sua fé cresça e se desenvolva. Baixe sua cabeça, ore comigo, peça que Deus te ajude. Senhor, estamos aqui em tua casa e ela nos desafia a termos não apenas um conhecimento de que o Senhor existe, porque temos apenas um conhecimento que o Senhor existe, até Satanás tem. Não adianta apenas eu entrar na tua casa, vir de manhã na escola dominical, voltar no domingo à noite, frequentar quem sabe o meio de semana e minha vida ser uma vida apagada, uma vida que não traz desafios, que não exige de mim sacrifícios, compromisso, mudanças. O que adianta? É uma fé onde eu entro e saio e tudo continua da mesma forma. Mas eu quero ser alguém diferente, como Abraão, que não media esforços para que o teu nome fosse glorificado, como Raabe, que muitas vezes arriscou a sua própria vida para que a fé que ela tinha no Senhor pudesse se manter viva e acesa, e assim ela preservou a vida daqueles espias. Ó Deus, se nós temos medo de mostrarmos às demais pessoas que nós somos cristãos, se nós somos como camaleão, onde quer que nós estejamos, nós vamos tomando a forma daquele lugar, dizendo as mesmas piadas e fazendo as coisas que os outros fazem, em que nós somos diferentes?
Em nada. Nós queremos nesse mundo ser o sal que preserva, a luz que aponta o caminho. Queremos com a nossa vida exalar o bom perfume de Cristo. Queremos mostrar com o nosso testemunho que o fruto do Espírito é uma realidade no nosso coração. Dizer como Paulo que já não somos mais nós quem vivemos, mas que agora é o Senhor quem vive em nós e através de nós. Nós queremos ser como o bom samaritano, que ajuda a todos, como Paulo dizia, a começar dos da família da fé, mas que necessário for, até mesmo os de fora, se tiverem precisão de ajuda, nós vamos estender a nossa mão, pois somente assim eles vão perceber que nós somos discípulos do Senhor, e que temos em Ti uma fé sincera e verdadeira. Ó Deus, abençoe cada um de nós, para que através dessa maneira de ser, nosso cônjuge seja impactado e se converta a Ti, nossos filhos possam permanecer firmes na fé, e se estavam no mundo, possam retornar à Tua presença. Ó Deus, nos ajude a sermos diferentes, para que as pessoas com as quais nós convivemos vejam que algo extraordinário em nós aconteceu, é um milagre do Senhor na nossa vida, para que eles também queiram esse mesmo milagre acontecendo na vida deles. Os dias são maus e a Tua vinda está tão próxima. Nos ajude, Senhor, a quando o Senhor voltar, o Senhor nos achar trabalhando, para que muitas pessoas sejam salvas, sejam abençoadas, através da nossa vida e do nosso ministério. Atenda, ó Deus, as orações que silenciosamente a Ti são feitas nessa noite. Nós oramos a Ti com gratidão, na pessoa querida e amada do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. As crianças já estão aí.